Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, 14 de agosto de 2020. Estamos aqui reunidos, entrando para mais uma live de uma série especial chamados Para Voltar a Viver. É um tema que veio ao meu coração, que ardeu no meu coração depois deste período de isolamento, de pandemia tão intensos. Ainda estamos em transição, em reabertura, e aí veio a necessidade de recomeçar, de começar a pensar de novo que é preciso voltar a viver, pelo menos para alguns, ou para todos, no contexto de voltar a planejar, voltar a sonhar, voltar a executar com mais precisão, e não apenas como alguns viveram os dias que tinham que viver. Viveram os dias tendo apenas que correr ou adiantar como tinha que ser feito, porque não tinha outra alternativa. Então volte a viver, estamos em uma nova fase, tudo vai passar, tudo já está passando e nós vamos sim experimentar o novo de Deus para a nossa vida, como eu tenho dito, e vou dizer para você que está entrando aqui hoje nessa live, para você que vai assistir depois, para você que ainda vai entrar, quero dizer que Deus é um Deus de milagres. 2020 não é um ano perdido, 2020 não é um ano esquecido, pelo contrário, é um ano de aprendizado, foi o ano de ajustes, está sendo, mas temos ainda mais de 4 meses, até 30 de dezembro, e eu digo, muita coisa boa está para acontecer e vai acontecer. Então você já passou pela pior da tempestade. Vamos agora pegar tudo que aprendemos, seja no comercial, no profissional, no pessoal, e acreditarmos que com fé, com força e coragem, nós vamos sim não somente voltar a viver, mas voltar a sonhar e a conquistar, ainda nesse ano de 2020, os nossos milagres, o nosso próximo nível de superação, ok? Seja bem-vinda, Rose Maia de Manaus, muito bem, um abraço aí nesta terra. Foi um dos primeiros estados a estar liberados, né? Vocês já não estão usando máscaras. Ale Doce, sejam bem-vindos, tudo bem? Mas vamos prosseguindo, né? Aqui na Bahia são 19 e 17, Manaus aí é o que? 18 e 17, vocês estão aí saindo do trabalho, chegando em casa. Beatriz Master Coach, tudo bem? Estamos prontas para a gente começar? Mas enquanto que Beatriz, a nossa convidada de hoje, uma Master Coach, se especializando, colocando em prática toda a sua vivência de vida, de mãe de 3 filhos, hoje adolescentes, estar aí como mentora para pais e filhos pais e filhos, seja adolescentes ou criança, com especialidade maior em adolescentes, que é um foco que ela tem estudado muito. Ela vai falar um pouquinho mais sobre isto, e nós vamos estar aqui compartilhando experiências, porque eu sou mãe hoje de um pré-adolescente, de um adolescente que acabou de fazer 12 anos, e eu tenho vivido, e muitas amigas minhas têm vivido, as nuances, a necessidade da gente conhecer um pouquinho mais os adolescentes. É por isso que esse é um dos meus temas escolhido para essa série de 12 lives, Volte a Viver. E você que está se conectando aqui agora, você que vai assistir depois desse vídeo, eu quero dizer a você que eu não escolhi 12 lives à toa, não. Poderiam ser 7, poderiam ser 5 dias úteis da semana, mas eu penso muito no 12, nos primeiros 12 mandamentos, 10 mandamentos, nos 12 princípios de vidas que Deus deixou para nós. Depois, homens ilustrados, letrados, têm compilado esse conhecimento e trazido para nós. Quero compartilhar com você este livro do Master Coach Paulo Vieira, 12 princípios para uma vida extraordinária. E vamos para o exemplo de Jesus. Quando Jesus quis implantar o reino dele aqui na terra, ele escolheu 12 homens.
12 homens para contar a sua história, 12 homens para se superarem, 12 homens que saíram da sua realidade atual e foram para uma realidade nem desejada, eu posso dizer, mas nem imaginável, porque o que Jesus queria fazer na vida deles e através deles, eles ainda nem tinham pensado. E um best-seller antigo, mas de muito conteúdo atual, que é o livro do querido Augusto Cury, 12 semanas para mudar a sua vida. Que a minha irmã Raquel aí está entrando, foi uma das primeiras pessoas que me presenteou com a primeira versão desse livro. E depois eu tive o prazer de ver e de assistir uma própria palestra do Augusto Cury, e eu tenho esse livro autografado por ele, e este livro está sendo revisado, esses 2 livros, e foi daqui que eu tirei a minha inspiração para ser 12 lives. E eu vou estar comentando no momento oportuno quais são os 12 princípios para uma vida extraordinária. E as 12 semanas nós vamos fazer um código, nós vamos fazer um processo, uma jornada. Após essas lives terminarem no dia 24, vou pegar a cada uma semana o resumo deste livro, de cada capítulo, e nós vamos até novembro degustando uma semana para mudar a nossa vida, até fecharmos as 12 semanas para mudar a nossa vida. E o nosso ano vai terminar com o decreto daquilo sobrenatural que Deus tem para nos dar. Então acredite. E vou dizer mais, se você não acredita, eu acredito por você. Pode botar um amém bem grande, porque eu creio, eu tenho certeza que se você se conectar comigo aqui nas minhas lives, você vai viver o que eu vivo hoje ardendo no meu coração. Eu terminarei um ano abundante, extraordinário, surpreendente por parte daquele que me chamou, que me capacita e que eu estou andando na fé, na força e na coragem. E eu te convido a entrar nesse barco comigo, nessa jornada comigo e experimentar este poder que faz e que traz milagres. Então, nada de desânimo. Volte a viver. É possível, está aí à nossa frente, porque toda crise ela é uma oportunidade. E você só tem 2 caminhos: ou pegar esta oportunidade que o mundo está girando, que o comércio está girando, que as pessoas estão girando e recomeçar, ou ficar parado. Então, não olhe para as circunstâncias do agora. Olhe pelo que você pode mudar com seu pensamento, com suas atitudes e com suas palavras. Porque o agora não é pior e não vai ser pior do que a morte. Então, se você está vivo, a vida. Se você está vivo, a esperança. Se você está vivo, você aprendeu alguma coisa. Então, você nunca vai mais começar do zero. Você vai começar do que você aprendeu até agora. Agora você vai ter que vencer sim o pessimismo, o mimimi e o vitimismo. Aí você vencendo esses 3, até o medo, você vencendo, você vai longe. Se você não consegue vencer sozinho, eu quero dizer a você que esta coach aqui te ajuda. Vamos pra cima, porque fora medo, fora receio, fora depressão, fora mimimi, porque vamos viver ainda o extraordinário este ano. Acredite em Deus e acredite em mim, porque eu vou contar aqui o abundante, o superabundante de histórias minhas e de quem está comigo neste processo, nessa jornada. Volte a viver. Tem vida aí fora lhe esperando. Uau! Querida Silvia, seja bem-vinda, amiga Dora, um abraço. É isso aí, Raquel, eu creio. E quando você tem um rema, minha irmã, você me ensinou isso, quando vem um rema de Deus e uma chave, ninguém segura, ninguém, porque é Deus que abre, é Deus que desata, é Deus que capacita, porque o que eu posso fazer, eu estou fazendo. E o que eu não posso fazer, Deus fará por mim e por você. Querida e amada Master Coach Dulce, um abraço. Vamos receber aqui vou dizer assim, a minha mentora, eu vou dizer assim, a minha responsável por eu estar onde eu estou hoje, depois de Deus. Olha aqui quem é responsável. Olha aqui quem me apresentou um novo modo de viver. Olha aqui quem me apresentou o método CIS. Oi, minha irmã, que coisa boa estar aqui com você. Ai, Beatriz, pensei agora...
Viajei agora na imagem, na memória do dia que você começou a me falar do método CIS. Aham, coisa boa. 2017. Isso mesmo. 2017, dali em diante, a minha vida não foi mais a mesma. Deu um grande E ainda upgrade. bem que você aceitou o convite, é mérito seu. Bem, vamos fazer o seguinte, meio a meio, porque você abriu a boca e falou. Inclusive, a nossa lição hoje do mentor atual, meu, Pablo Marçal, abra a boca, porque boca fechada mata. Mata você e mata os outros. Então, abra a boca. E você É abriu isso a mesmo. boca. Você abriu a boca. Mérito seu. Muito obrigada por transbordar na minha vida. E mérito meu porque eu aceitei. Mérito meu porque eu não me fechei para o desconhecido, para o novo. Pelo É contrário, verdade. você tinha credibilidade do que você me falava. Isso que é importante. Vamos pegar aqui esse código que entrou, que a gente nem planejava. A Uhum. credibilidade na sua história, a credibilidade na minha história. E quando nós falamos certas coisas para certas pessoas, elas já nos olham e já acreditam tipo 30, 50, 70% a depender do assunto, porque você, Beatriz, já somos mulheres de resultados, em muitas áreas, resultados extraordinários. É Então, verdade. as pessoas olham para nós, não, se Kátia está falando, se Beatriz está falando, ali já tem autoridade, resultado. Então, nós passamos o quê? Confiabilidade e credibilidade para as pessoas. Então, gratidão. Fica aí uma chave da abertura da live. Transborde, falando, convidando, levando a mensagem, seja ela nova, seja ela renovada, para as pessoas. Seu dever, meu amigo, que está aqui nos ouvindo, que vai ouvir depois, é levar a mensagem da boa nova do Evangelho, da boa nova da esperança, das boas novas da reconstrução, do novo conhecimento. Leve, porque se você levar, a responsabilidade de quem aceita ou não aceita já passa do outro, mas não é de você que ficou com a boca calada. Então vamos abrir a nossa boca, porque Deus vai encher de graça e sabedoria e nós vamos transbordar. Uau, Mana, que tempo gostoso, que tempo bom, é verdade. que tempo bom de desafios, mas de muito crescimento. Que tempo bom de viver o renovo da graça, da unção de Deus e entender que verdadeiramente viemos nesta terra para comer o melhor dela e para reinar nela. Reinar como autoridade, reinar como governadores, reinar como generais, reinar como rainhas, Esther, e expandir o reino de Deus nesta terra. Porque É verdade. vê uma notícia hoje, que Dubai, os Emirados Árabes com Israel assinaram o decreto de paz. Tem uma profecia na Bíblia que diz que quando ouvides falar de paz, arregalai os olhos e os ouvidos, porque está perto o fim. Então é tempo mesmo da gente viver essa graça de Deus, essa unção, esse renovo de alegria para quem crê no Senhor Jesus Cristo, para quem crê no Evangelho como palavra viva e eficaz, e para quem mais ainda acredita em família. É tempo de viver todo esse resgate e experimentar o que só o Senhor tem para nós. Porque os homens estão aí procurando paz e muitas coisas, mas não acham, até se conectarem com o seu espiritual. O homem e a mulher que está ouvindo essa live e que vai ouvir depois, se você não se conectar primeiro com o seu pilar espiritual, nenhum outro pilar da sua vida vai andar se você não primeiro ajustar sua linha espiritual com o Criador, com o Senhor que te criou, que te chama. Ô, apóstola Júcia, um abraço. Eita, minha amiga aí. Como vai, Linhares? Beijo, Terezinha. Pois bem, Beatriz, já falei demais quando essa veia profética de Kátia pega. Mas eu quero ouvir. Estamos aqui para ouvir hoje seu coração. Falar um pouquinho para nós como pais, como mães. Voltar para os nossos filhos. Voltar para a família. Então, se apresente um pouquinho, porque eu iniciei, mas você Você não fala já me muito. apresentou, não? É mentora de pais e filhos e minha mentora também, tá Pais e bom? mães de adolescentes, minha irmã. Mas você também é dos filhos, você faz É, dos coordenação com filhos eu adolescentes. ajo como coach, não como mentora, né?
vendo? É diferente, é. Mas eu atendo também como coach também os pais, mas hoje eu tenho feito um trabalho específico com pais e mães de adolescentes. Eu atendo adolescentes desde 2017 e eu percebo que quando nós trabalhamos com o adolescente, mas o pai e a mãe, eu sempre trago eles para o processo, né? Eles fazem parte de algumas sessões. Mas quando esse pai e essa mãe têm uma mudança de mentalidade, esse adolescente voa em níveis muito maiores do que apenas trabalhar ali com ele nas sessões, o que precisa ser trabalhado, mas daí esse adolescente chega em casa e muitas vezes encontra no pai e na mãe ainda os mesmos comportamentos que existiam antes. A crítica, o julgamento, não é? O não estar atento a ouvir. Então, quando esse pai e essa mãe realmente mudam também seus comportamentos, esse adolescente, ele não cresce, não. Ele voa. Então, eu vejo que você falou aí sobre a questão da conexão com Deus. E a primeira conexão que realmente um pai e uma mãe precisa ter para se conectar com o seu filho é uma conexão com Deus, né? Conexão com Deus e realmente colocar o que aqui? Observar que essa conexão com o filho, ela é uma promessa também para o tempo do fim. E está lá em Malaquias 4, que diz o quê? Eu quero. Deus fala assim para os pais e para esses pais e mães: conecta o teu coração com o coração dos teus filhos. Volta o teu coração, não é? Então, quando pai e mãe volta o coração para o coração dos filhos, esses filhos voltam o coração para os seus pais. Uau! Então, o primeiro movimento é sempre do pai e da mãe em relação ao filho. Esse movimento nunca pode ser esperado do filho para com seus pais, porque quem é o ser maduro da relação é o pai e a mãe. Quem tem que realmente dar o primeiro passo é o pai e a mãe. Esses dias na mentoria falando sobre princípios, porque muitas vezes a mentoria para pais e mães de adolescentes, né? E é a minha primeira turma extraordinária, muitos ganhos. E na aula dessa semana eu coloquei a questão dos princípios. Porque muitas vezes pai e mãe quer dar ordens para os filhos, colocar regras específicas para os filhos e precisa ter mesmo. Mas quando uma regra ela é colocada simplesmente por ser colocada de uma forma imposta, sem estar congruente com princípios e valores, ela é mais difícil de ser obedecida. Agora, se um adolescente, se uma criança também, ela entende que aquela regra tem um porquê, ela entende que aquela regra, ela vai trazer sim um benefício para ela, porque existe um princípio por detrás dela, aí é diferente. Então, o primeiro princípio realmente que todo pai e toda mãe deve entender é que você precisa estar conectado com Deus e você precisa voltar o seu coração para o coração dos seus filhos. Então, a tua conexão com o seu filho depende primeiro de você. E um princípio fundamental é o princípio da honra, né? E eu até citei um exemplo interessante que quando a gente vê Jesus iniciando o ministério dele e ele está ali sendo batizado, a gente vê que a palavra de Deus mostra que naquele momento houve uma voz do céu que disse assim: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Uau. Então a voz do pai honrou o filho naquele momento. O primeiro movimento de honra explícito no ministério de Jesus foi do pai em direção ao filho. Uau. E depois, em todo esse ministério de Jesus, ele honrou o pai. Né? E todo o tempo ele trazia e dizia: pai, eu te honro, eu te chamo de pai. Por quê? Porque o pai se voltou primeiro na atitude ali de expor ao filho a honra dele. Então, primeira honra quem precisa ter, primeira conexão é esse pai, essa mãe com relação aos seus filhos. Então, coração conectado, Malaquias 4:6, não é? Converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Então, um coração conectado, uma família onde existe conexão de coração, é uma família onde maldição não entra. É uma família onde existem céus de bênção,
onde, claro, vão existir desafios, gente, porque educar é um ministério. Educar é você realmente pagar o preço. Mas você vai ter o quê? Você vai ter uma bênção sobre você. Você vai ter céus abertos na sua casa, não é? Então, primeiro passo é essa conexão realmente dos pais para com os seus filhos. Conexão é estar presente. Conexão é voltar o coração. Conexão é perceber. Quantos pais que não conhecem os seus filhos? Não é verdade, Kátia? Eu não sei quem está anotando, mas eu estou. Por isso que eu estou aqui às vezes. Quantos Bia, pais que não conhecem seus filhos, não sabem quais os gostos dele, não sabem o que é que seu filho anda assistindo, não sabe o que ele anda ouvindo, não sabe muitas vezes a comida preferida dele, não sabe às vezes nem a cor preferida dele. Então, sabe olha por só, quê? Porque terceiriza o que seria maternidade e paternidade dos pais, que esta palavrinha é linda na boca do filme, na boca do story, mas no dia a dia ela tem que ser real e profunda. E real, o que muito nós real. temos visto muito é os pais terceirizarem, ou para a babá, ou para a secretária, ou para uma avó, ou para Ou as para a escolas, televisão, ou ou para a para o televisão. celular, ou para o eletrônico, não é? Então, assim, essa terceirização realmente, ela vai trazer prejuízos para essa criança, para esse adolescente. E Sim. aí, muitas vezes, não se entende por que está tendo esse resultado. Eu te pergunto, quais têm sido as suas ações? O seu coração como pai, o seu coração como mãe, verdadeiramente está voltado para o seu filho? Então, voltar o coração, conectar o coração, é perceber. Eu vejo assim, às vezes meus filhos entram em casa, principalmente quando eles eram menores, né? Assim, na pré-adolescência e tal, quando eles entravam, o jeito que eles entravam em casa, eu ainda percebo, mas é muito, isso faz muito tempo. O jeito que eles entravam em casa, eu dizia: o que é que aconteceu contigo, Matheus? Pelo amor de Deus, mamãe. Não, você já entrou diferente. Então, esse olhar que percebe, esse olhar atento, esse olhar de pai e mãe que precisa realmente enxergar e perceber aquilo que o verbal não está dizendo. Porque uma simples comunicação não verbal do seu filho já pode falar muita coisa. Um comportamento um pouco diferente do seu filho já está gritando, já está dizendo alguma coisa. Se o teu coração como pai, como mãe está conectado, se você está percebendo, então você consegue ali, ó, muitas vezes intervir exatamente no momento onde depois você vai evitar grandes riscos. Olha, Beatriz, esses dias, né, uma fase de mudança muito grande na vida do meu filho. Você dizia isso para mim, eu estou vendo na pele. A mudança da criança para o pré-adolescente é muito grande, parece que é É assim, rápida. parece que é como a noite para o dia. A noite Tá? pro dia. É É pra noite. verdade. E aí, agora ele acabou de fechar adolescente, no sentido oficial de 12 anos. Parece que é uma chave. Mas ele já tinha comportamentos, né? É, Porque o pré-adolescente vem mostrando esses comportamentos e aí depois você percebe que ele realmente entra de uma forma bem rápida nessa adolescência mesmo. Beatriz, é rápida de eu estar assustada. Eu não estou mais, porque eu tenho você como irmã e como coach, como mentora, que foi sinalizando para mim. Hoje eu passei parte da tarde com ele. Fui cuidar das unhas encravadas do pé dele, que eu já levava ele para fazer podologia comigo, que eu disse: meu filho, isso foi uma coisa que você herdou da mamãe, eu não quero que você leve. E ele tinha resistência. Até novembro do ano passado eu levei ele chorando. Você quer saber de uma? Eu vou deixar um pouco ele sentir. Quando as unhas começaram a ficar grandes e doer, agora ele mesmo pediu. E aí fomos fazer uma tarde de passar na livraria que ele queria uma coisa, desde o aniversário dele que eu estava devendo algo. Resultado, tá entre eu e ele nas conexões ali do carro conversando. Ele virou para mim umas 2 vezes, botou uma pose assim de homenzinho na frente do carro e disse assim: mamãe, estou crescendo. Eu digo: uau, como? Me conte. Crescendo em quê? Como assim, sim, meu filho? Eu sei que você está crescendo, mas me conte. Aí ele virou e disse: estou crescendo na responsabilidade, no emocional, nos estudos e em mais outras coisas. E começou a mudança total, Beatriz. Uau.
De tudo, o jeito de andar, o menino, o jeito de se comportar, o jeito de E, me puxar a conversa, tem sido assim, surpreendente. É como se a cada dia o bigode acentuou de um jeito, mana, que me... ai, que lindo. Vou botar uma Deixa eu foto pegar aqui. perto para te mostrar. Ai, E deixa eu aí, pegar aqui rapidinho o negócio. e aí, pais, eu não sei quantos estão passando por essa fase. Eu tô com duas amigas assim nessa mudança de Ok. filho. Estou Rapidinho que eu com vou limpar aqui. Eu estou com duas amigas, assim, é um negócio sério, viu? Abre parênteses e É, fechar. é. A Mas de, vamos. é, resultado, eu estou com duas amigas aqui comentando sobre isso, de filhos também, se transformando em adolescência, e nós estamos em mudança da mente, mudança de tudo mesmo. Tudo. E A aí, forma que fala, a forma que enxerga hoje o mundo, o pensamento não é mais concreto, já é um pensamento mais abstrato, então quer estar opinando em tudo, tem a sua própria opinião, né? Então, assim, busca pela independência, busca pelos grupos sociais. Então, às vezes pai e mãe se sente trocado. Ai, meu Deus, fui trocado, agora meu filho só prefere os amigos. E não é bem uma troca, né? É simplesmente que nesse momento eles precisam viver isso, eles precisam ter esses grupos sociais. mas, Então, mana, quando. Hum, eu lembrei de ti aqui quando você esteve aqui em junho, porque como eu vinha sempre buscando com ele e Samuel muito diálogo e conectando, eu não estou na fase de ser trocada, mas estou na fase de ser chamada quando ele quer voltar depois que brincou com os amigos. Esses dias aqui, essa semana, duas vezes, eram 10, 10 e meia. Mamãe, eu quero conversar com você. Subiu, entrou, eram umas 9 horas. Mamãe, eu quero ter um papo reto com você. Vou tomar um banho. Eu disse, como é, filho? É, mamãe, eu quero ter um papo reto com você. Eu disse, diga que eu já fiquei curiosa. Ele, não, vou tomar banho e veio aqui pro gabinete, sentou comigo na minha frente e conversou três assuntos. Um foi pedido e dois foi diálogo emocional. E ali eu no meu coração olhando para Deus, agradecendo por ele estar me procurando por isto. Um dia eu estava muito ocupada no celular e fez, largue este celular, eu quero conversar com você. olha que interessante, está bem aqui na minha pauta para falar hoje sobre isso. Eu sei, mano, que esse tema de hoje não podia ser mais forte do que tudo que eu vivi nessas 2 semanas com o meu filho. Uau, Então, é isso assim, mesmo. gratidão. Eu quero já de início validar para deixar você falar mais aí, que uma das coisas que você, a frase que você mais repetiu para mim, que muito me impactou e que me ajudou eu trazer a minha autorresponsabilidade como mãe, foi quando você dizia, Kátia, você é a mãe e a mãe é o adulto da relação. Então não se nivele, não se compare com seu filho. E aí, mães, eu quero, você que está me ouvindo, Carol, Raine, um beijo. Você que está me ouvindo, eu quero dar um depoimento de mãe, que apesar de ser coach, mas não atuando nessa área, tenho vivência na prática. E eu não sei se você teve que passar ou passou pelas situações, como disse aí a Beatriz, ou de mudança de preferência, ou eu vivia muito o quê? Qualquer coisa me melindrava. Fazia parte de uma raiz que a mulher tem que se tratar, que é a sua identidade. Porque uma mulher não tratada na sua superação influencia no marido, influencia nos filhos e nos amigos. E aí muitas coisas é como se você, mãe, quisesse competir ou se igualar com seu filho, ou se achar superior, ou agir como superior no autoritarismo. E filho não é assim, filho é conexão. Filho é firmeza de autoridade, mas firmeza de autoridade não é autoritarismo. E eu estou vivendo e aprendendo isso na minha prática. E quem convive comigo sabe qual é o perfil de autoritarismo que eu tive que matar, ressignificar e colocar o perfil meu de autoridade de um lado leve e saudável. Então, Bia, gratidão pelos seus ensinamentos, validando que nada que você fala para mim ficou em vão. Pelo contrário, está vindo em ebulição nesses últimos dias, muitos Colocando dias. em prática, né, mana? Que Muito realmente obrigada. é o mais importante. Então, assim, você falou aí num ponto que interessante isso. A gente não tinha combinado, mas está aqui para eu falar exatamente sobre isso, que
A gente já falou aqui sobre a conexão, o que é a conexão, a importância dessa conexão, não é verdade? Mas eu quero trazer exatamente o que é que pode desconectar você, pai e mãe. Perfeito. Então, eu trouxe aqui hoje uma lista de 3 fatores que podem estar desconectando você do seu filho, né? E um deles, o primeiro deles que eu coloquei aqui é exatamente isso: as dores da sua infância, as dores do seu passado, as dores da sua própria adolescência. Então, quando você, como pai e mãe, você tem ali um serzinho que você está tomando conta, que você cuida, que você está educando, que você está ali misturando a sua vida com a dele, porque não tem como nós nos misturamos, não é verdade? Então, você precisa perceber o quanto que você, como pessoa, o quanto que você, como pessoa, você está tratado, curado, restaurado, alinhado, reequilibrado. Por quê? Porque isso vai interferir no teu comportamento, no teu posicionamento com o teu filho. Quantas vezes a gente vê pai e mãe exatamente nisso que você tinha comentado aí, Kátia, um pouco, que é, eu me troco com meu filho me diz uma palavra dura, em vez de eu permanecer na posição de pai e mãe, eu desço como se eu tivesse a idade dele e discuto com ele. Por que que existe esse nível de discussão? Por que que quando o filho muitas vezes fala uma coisa, a pessoa se sente rejeitado? Porque ali está existindo o quê? Um ponto onde nessa pessoa, nesse indivíduo, como pai e mãe agora olhando como indivíduo, existe um ponto que não foi ainda realmente trabalhado. Existe um ponto nessas emoções que precisa sim ser trabalhado. Então, quando um pai e uma mãe, né, quando uma pessoa tem filhos, se torna pai e mãe, ok? Mas você não deixa de ser quem você é, porque nesse momento você está assumindo o papel de pai e mãe. Então, as tuas dores, elas se misturam, muitas vezes. E aí eu te pergunto, o quanto que você tem realmente trabalhado a sua saúde emocional? O quanto você tem trabalhado o seu autoconhecimento? O quanto você tem se trabalhado como pessoa? Não é? E você falou isso, Kátia. Quando eu me trabalho como pessoa, o meu conjugal ganha, o meu profissional ganha, o meu filho ganha. Então, o primeiro passo de qualquer conexão verdadeira e conexão mesmo num nível como ela deve ser, é você trabalhar você mesmo. É você saber que existe uma jornada que ela nunca termina. Mas eu te pergunto com sinceridade, como vai a tua criança interior? Como vai o teu adolescente interior? Sabe por quê? Porque às vezes tem pais e mães que os filhos estão entrando na adolescência, mas eles ainda carregam dores da sua própria adolescência. E aí, quando se choca agora com as situações do filho, em vez de ser um porto seguro para esse adolescente, ele é exatamente um ponto de incongruência, muitas vezes, ele é um ponto de fragilidade. E esse adolescente não vê nesse pai, nessa mãe, a segurança para vivenciar essa fase de forma saudável. E isso muitas vezes ajuda esse adolescente a ir mesmo para um caminho de risco. Então, pai e mãe, o primeiro passo sempre vai ser você se trabalhar. Você olhar as suas dores do passado, porque aqui, tá? Eu quero deixar bem claro. A gente coloca aqui o nome dores do passado, mas toda dor emocional, ela é presente. É passado apenas no cronológico. Mas ela é presente porque todas as vezes que você traz à memória uma dor, o que você sente é real e é presente. Ou quando ela ainda está tão viva gritando, né? Exatamente. Então, você, inclusive, vamos dizer assim, rememorar essas lembranças do passado sem trazer tratamento para elas, você simplesmente amplia o sofrimento. Você amplia a dor. Mas todas as vezes que você rememora uma lembrança, uma memória, mas você ressignifica, então você está se ampliando. Então você está crescendo. Perfeito. Né? Perfeito. Então, isso é realmente, é como a Ju se colocou aí, isso é amadurecer. Então, se você quiser ser realmente pai e mãe, conectado com o seu filho, você precisa amadurecer. Você precisa trabalhar suas emoções, não é?
Hoje, não é, Kátia? Nós somos formadas pela Febracis. Hoje a Febracis tem um curso extraordinário que é o Método CIS, não é? Que é feito em casa, que inclusive foi a sua primeira experiência nessa jornada mais recente, não que antes não tenha tido, né? Já tivemos várias jornadas, mas nos últimos anos, essa nossa jornada no coaching tem nos feito muito bem, e o Método CIS foi a nossa primeira experiência nessa imersão, né? Desses 3 dias desse curso de inteligência emocional que é extraordinário. E hoje nós podemos, inclusive, ajudar outras pessoas. Então, hoje, Kátia, quando você tem o seu programa, por exemplo, Mulher em Superação, que mulheres participam de um programa aí, né, com 12, 10 sessões, não é? Não. 10 sessões de um coaching em grupo, realmente crescendo, amadurecendo, como que essa mulher não vai ser uma mãe melhor? Como que essa mulher não vai ser uma esposa melhor? Como que essa mulher não vai ser uma profissional melhor? É impossível. Porque a tua mudança interna, ela vai reverberar em todos os teus pilares, em todos os papéis que você assume na vida. Perfeito. Então, o primeiro passo é esse mesmo, é olhar as dores e trabalhar isso. Olhar para si. Show. Olha, Beatriz, está sendo assim enriquecedor. Você falou da sua mentoria, eu do programa de coaching para mulheres no momento. Está sendo assim enriquecedor quando eu tenho focado nesta frase para as mulheres, dizendo que a primeira mudança começa nelas, a primeira superação vem delas. E quando elas alcançam, por menor que sejam mudanças, como elas me trazem os ganhos de uma semana para a outra, elas veem o resultado em todos os relacionamentos, em todos os pilares. Uau. Só que eu vou e digo mais. Se no momento a sua maior dor, a sua maior complexidade, ou que está mais enfermo, o pilar que eu quero dizer está mais enfermo é filhos, eu digo sempre, procure uma mentoria, uma palestra própria para filhos. Se é casal, marido e mulher, pegue isso. Se é finanças, pegue um mentor, pegue um curso específico para isso. Mas eu quero aqui validar e quero dizer para você que está nos ouvindo que, graças a Deus, você precisa entender 2 pilares fortes na sua vida para que todos os outros comecem a estar harmonizados. Um foi o primeiro que eu falei, pilar espiritual. Você está se conectando com Deus. E o segundo é você arrumar seu interior. É você arrumar sua identidade. É você receber que Deus lhe fez imagem e semelhança dele. Você ajustando esses 2 pilares com você mesmo, porque eu te digo uma coisa, mulher e homem que está aqui me ouvindo, esses 2 pilares, ninguém poderá fazer por você, a não ser você mesma, com a ajuda ou do Espírito Santo, e mais uma coach, e mais uma mentora. Busque alternativa de dar o braço a alguém, porque eu quero lhe dizer uma coisa, tem dores da nossa vida que nós não vamos resolver sozinhas. Experiência própria. Tem dores da nossa vida que eu preciso ser humilde e dizer, me ajude. Seja uma amiga coach, seja uma terapeuta, seja que área você se identificar mais, mas não passe sozinha. E aí, depois dessa, você alinhou um pouco você, todos os outros pilares à sua volta podem ser alinhados mais facilmente. Mas, repito, se algo está muito doente, tipo filhos, ou tipo marido e mulher, ou tipo finanças, procure ajuda nessa área específica e você vai ver que você voa. É isso mesmo. Uau. Não é? Que maravilha. E aí eu trago aqui, Kátia, agora a segunda questão que pode estar fazendo com que você não se conecte com os seus filhos, que é a culpa. E isso é algo muito sério. Por quê? Porque o sentimento de culpa ele suga a tua energia para todas as demais coisas. E, na verdade, eu quero trazer 2 sentimentos aqui, que é a culpa e o medo, né? Então, assim, eu vejo muitos pais e muitas mães que dizem assim, ai, eu me culpo tanto porque eu trabalho muito, porque eu não estou presente tanto em casa. E aí eu já vi pais que estão presentes em casa, né? Mães, principalmente, que decidem muitas vezes, não vou trabalhar, vou cuidar dos meus filhos, mas depois se culpam porque também não encontram tempo. Então eu pergunto, o problema está aqui fora ou está aqui dentro?
Então, é preciso perceber que a culpa, ela sempre vai trazer o quê? Ela vai sugar a tua energia, ela vai sugar a beleza, a leveza, a oportunidade de você ser um pai, se você ser uma mãe realmente conectado com o seu filho. Então, não vale a pena você viver debaixo de culpa. Vale a pena o quê? Você observar como está o seu resultado com o seu filho. Peraí, dá licença. O meu filho está crescendo realmente feliz, forte emocionalmente. Eu tenho um relacionamento com ele. Ele vem me procurar para um papo reto, para uma conversa. Como é que é isso? Ou não? Meu filho está desconectado. Eu chamo, ele nem conversa comigo. Há muito tempo que ele nem me abraça. Observe os resultados e perceba o que você precisa mudar. Então, quando a gente tira a culpa e coloca a autorresponsabilidade, os resultados mudam. Sabe por quê? Perfeito. Porque pequenas mudanças nos pais, grandes mudanças nos filhos. Às vezes, o que seu filho precisa é apenas uma pequena mudança em você mesmo. É apenas um pequeno ajuste na sua postura, na forma como você conversa com ele. É isso que muitas vezes precisa. E para isso você precisa tirar a culpa, porque a culpa ela te cega. A culpa ela não deixa você ver a tua responsabilidade. A culpa faz com que você se afunde apenas em perguntas que não te levam para o teu futuro e nem para a mudança. Então, a partir do momento que você realmente entender que não é culpa, é observar resultado, ver onde você pode mudar e a partir daí mudar, você vai ter outro resultado com seu filho. Uau! Outro resultado. E isso vai do princípio. Isso a gente está falando em congruência com aquele primeiro princípio. Que Qual foi foi o aquele da primeiro honra. princípio? O primeiro foi Da honra. conectados. Depois foi honra. Exatamente. Então, esse princípio da honra, o que é que ele diz? Que eu preciso primeiro me conectar com o meu filho. Né? A conexão e a honra, ela vem sempre do pai e da mãe para o filho. Então, a partir do momento que você quer que seu filho mude, eu quero que você agora mude a sua pergunta. Em vez de dizer assim, meu filho devia mudar nisso, meu filho devia mudar naquilo, eu quero que você pergunte assim, o que é que eu posso mudar? O que é que eu devo mudar como pai e mãe? O que é que eu posso fazer diferente na minha prática, na minha conversa com ele, na minha forma de abordar, na minha forma de colocar as regras em casa, não é? Então, quando você entende isso, que a tua ação, ela é a tua responsabilidade, e quando você muda, o outro muda. Como assim, Bia? Não é que você tenha o poder de mudar o outro. Você não tem como entrar na cabecinha do outro e mudar. Mas quando você muda, a sua mudança reverbera no outro. E isso é extraordinário, não é? Porque quando a gente muda, inclusive, quando os sentimentos mudam aqui dentro da gente, a nossa conexão começa a ser diferente. Porque se eu tiro a culpa e coloco o amor, então a minha conexão, esse amor que está aqui dentro agora, bem maior do que a culpa, ele vai atrair também o amor do meu filho. Né? E outros pais também, Kátia, que às vezes andam muito pelo medo. Ah, eu morro de medo do meu filho fazer o que eu fiz na adolescência. Ah, eu tenho medo que isso aconteça com meu filho. Deus me livre que tal coisa aconteça com meu filho. E olha, o medo nunca é o melhor caminho. O medo sempre vai te levar para ações que vão te afastar do amor. O amor, ele é o amor que vem de Deus em seu coração e você passa esse amor para o seu filho, esse amor lança fora todo medo. Sem Então, só lembrar, existem dois caminhos, o amor ou o medo. E aqui no medo tem o medo, a culpa e todo sentimento tóxico. lembrando, Beatriz, dois princípios fortes do medo. O medo é uma crença que se torna autorrealizável. O que eu temo sobreveio. E é um versículo forte na Bíblia. Então, nós não podemos deixar que o medo e que o pensamento do medo e do pavor seja maior do que a nossa força de expulsá-lo, porque verdadeiramente isso está na Bíblia. O que eu temia me sobreveio. Então, nós podemos ser visitados pelo medo, pelo pensamento do medo, ou desse medo de querer exageradamente proteger o filho de todas as formas. Isso vai atrair só mais tanto a desconexão com o filho, quanto pode atrair coisas maléficas sim vindo de fora. Então, pega
essa palavra com temor. O que eu temia me sobreveio. Então, não tema coisas ruins. Traga seu pensamento e suas emoções cativas ao que é vida, o que é de louvor, o que é de alegria, de ânimo, de força, de dia bonito. Não é verdade? É isso mesmo. Então, quando você for tomar uma decisão, uma ação em relação ao seu filho, pensa, você está se baseando no medo ou no amor? Você está se baseando no medo e na culpa ou no amor? Então, todas as tuas ações, todas as tuas decisões, elas precisam ser baseadas no amor. Porque a partir desse princípio, você com certeza vai conseguir se conectar melhor com seu filho e ele com certeza terá melhores resultados. Decisões, eu estou aqui escrevendo uma chave sua. Decisões no amor e pelo amor. Tá Uau! certo? Certo? No amor e pelo amor. Uau! Diga mais um tópico para a gente fazer um resumo para quem entrou Vamos depois. lá. Então, esses dois primeiros impedimentos da conexão, eles são internos, tá? Então, a questão das dores do passado, né, que a gente já colocou aqui, que não são bem do passado, toda dor ela é presente, se ela não foi tratada, se esse sofrimento, se esse sentimento não foi ressignificado, ele é presente. Então, dores do passado e culpa e medo, tá? Eles são impedimentos internos. Mas existe hoje, Kátia, uma distração externa que tem sim influenciado muito a desconexão de pais dos seus filhos, que é o celular, que é exatamente a internet, que é a gente vê hoje quantos pais e quantas mães que estão ali ao lado dos seus filhos, que estão ali muitas vezes perto deles fisicamente, mas tão longe, tão desconectados. E nós estamos vendo, inclusive, existem matérias que saem já há um bom tempo mostrando isso. Às vezes, pais, mães que estão ali com uma criança e eles estão tão conectados com o seu celular que a criança. Eu lembro uma reportagem que uma vez eu vi a criança se afogando na piscina, a câmera da casa filmando, a criança se afogando e a mãe no celular sem perceber, só conseguiu ver depois de 3 minutos. E três Então, minutos para um afogamento é fatal. pois é. Então, assim, eu pergunto, será que hoje o celular tem te desconectado do seu filho? O quanto que hoje o celular está sendo mais importante do que realmente se conectar com o seu filho? E olha, gente, eu não quero trazer aqui culpa sobre você, muito pelo contrário, eu quero trazer realmente consciência e autorresponsabilidade, não é? Porque o celular hoje, uma pesquisa foi feita, se eu não me engano, em 2015, mostrando, entrevistando crianças e pré-adolescentes e mostrando como eles se sentem não importantes. 70% das crianças entrevistadas disseram, sabe o quê? O celular é mais importante do que eu. Meu pai dá mais importância ao celular do que a mim. Minha mãe dá mais importância ao celular do que a mim. Então, como que uma criança, o que é que ela vai, o que é que um pai e uma mãe está gerando na autoestima dessa criança quando ela está com o filho, mas está mais conectado no celular do que no filho? Então, hoje, inclusive, muitas vezes, pais e mães falam tanto para os adolescentes que reclamam do tempo que eles passam no computador, reclamam do tempo que passam no videogame, reclamam do tempo que passam nas redes sociais, mas se você for observar você mesmo, se você for observar o tempo de uso do seu celular, talvez você vá se espantar. Se você entrar hoje no seu Instagram e for lá em sua atividade, percebe lá hoje quanto tempo você passou só no Instagram. Tá lá registrado as horas que você passou. E aí eu te pergunto com sinceridade, será que você tem vivido essa conexão real? Esse tempo real com seu filho? Será que o teu coração realmente está voltado para o seu filho, como a gente falou no início? E isso é conexão. É você se voltar. É você estar presente 100% quando você está com seu filho. Nada deveria impedir a tua conexão com o teu filho. O teu V0 com ele, olho no olho, coração percebendo de verdade o sentimento do teu filho.
Você é atento, sabe por quê? Se você está conversando com seu filho e está no celular, primeiro que ele não está se sentindo importante. E a memória de importância é uma das memórias mais positivas e mais importantes que você precisa gerar no seu filho. Então, ali ele já não se sente importante, não é? E quando você está conectado com o celular, ou então está conversando assim, olhando para o celular e olhando para ele rapidamente, você vai perder nuances dessa comunicação não verbal que seu filho está lhe alertando através dessa comunicação não verbal que você só consegue perceber se você estiver em V0 com ele. Você só consegue perceber se você estiver realmente conectado com o seu filho. Mas fala para o nosso público que nem todos podem estar entendendo o que é V0. Dá aí uma dica, dá aí uma dica como fazer. Dá então, uma o que dica é o como V0? usar. Né? O V0 é quando você está em velocidade zero. E aqui, como a gente está falando de filhos, eu vou trazer para filhos. Então, quando o teu filho vem estar com você, quando ele está com você, esteja com ele 100%. Olha para o teu filho nos olhos. E o V0, a gente tem até um exercício que a gente fica olhando nos olhos sem falar nada. Apenas percebendo, apenas um olhando para o outro. E muita gente acha isso muito estranho. Mas se o seu filho não consegue ficar com você em V0, sem olhar assim tanto tempo, vá treinando, nem que você fique 3 segundos, 5 segundos e vá aumentando isso aí gradativamente. Eu quero te dizer que a tua postura primeiro em V0 com o seu filho vai atrair a atenção dele. Então, estar em V0 é o quê? Quando você está com o seu filho, esteja 100% com ele. Esteja conectado com ele verdadeiramente, não deixe nada impedir. Não existe nada pior para uma criança, para um pré-adolescente, para um adolescente, ver que ele foi ali conversar com o pai, conversar com a mãe, mas o seu olhar, a sua atenção não está totalmente voltada para ele. Então, hoje, o celular é uma das distrações, é um dos objetos, a internet hoje, essa atração. E, na verdade, já existe hoje a dependência tecnológica. Hoje não, né? Há um bom tempo já, inclusive. Então, essa dependência tecnológica, ela, na verdade, é um vício. E ela é tratada, inclusive, igual com o vício das drogas, porque existem hoje pessoas que, sem o celular, ficam irritadas. E eu não estou falando aqui de adolescentes, não. Eu estou falando de adultos. Então, eu te pergunto com muita sinceridade, como que vai isso hoje na sua vida, no seu relacionamento com seus filhos? O quanto que o celular tem te desconectado de viver a presença, de viver o aqui, o agora com teu filho. Então, essas três situações, Kátia, são situações de desconexão. Se o nosso objetivo é estar conectado com os nossos filhos, então eu tenho que eliminar essas desconexões. Perfeito. Beatriz, estamos caminhando para o fim. Vamos fazer um resumo para quem chegou agora. Já são aqui 8h10 aqui na Bahia. Você está em Manaus 19h10. Entramos um pouquinho aqui. Temos aí alguns minutinhos. Vamos relembrar, porque é muito bom que você que entrou por último pegue essa revisão aqui. Beatriz trouxe a essência de Malaquias 4:6, que é o coração dos pais convertido aos filhos e dos filhos convertidos aos pais. Isso, na nossa linguagem, a gente coloca isso como conexão. E aí trouxe que o primeiro princípio de pais e filhos é estar conectados. Lógico que a conexão começa com a conexão com Deus, que é reforçando o pilar espiritual. E ela trouxe o segundo princípio, que foi da conexão, que é da honra. Honrar o filho. E tem um exemplo que o próprio Deus honrou Jesus. E aí ela trouxe já a relevância da dor, da urgência, da emergência, que é a desconexão. O que nos desconecta com nossos filhos? Primeiro, as suas próprias dores como mãe e como pai. Porque nós trazemos as memórias já herdadas dos nossos pais. E quando elas não são tratadas, eu e ela aqui enfatizamos algo que é o que nós temos vivido na nossa vida no coaching integral sistêmico, que é o quê? Restaurar a nossa identidade, restaurar as nossas emoções através do autoconhecimento e através da lembrança
e da validação que somos filhas de Deus, chamadas para sermos menina dos olhos de Deus. E menina dos olhos de Deus, eu estou falando aí como mulher, como mãe, não é ser uma pessoa com mimimi, é uma pessoa que vai identificar suas dores, mas vai tratar, porque há uma identidade, há uma essência ali esperando. E com certeza não é a sua essência, a sua identidade de hoje. Há algo que em nós, adultos, precisamos resgatar. Então, nós enfatizamos, aí estou abrindo parênteses mais um pouquinho nesse segundo item da desconexão, porque a importância de você entender que toda mudança, toda maturidade, toda cura para uma criança e para um adolescente começa em você, mãe. Começa em mim. E quando eu trato isso com seriedade, eu consigo crescer como pessoa, evoluir em todas as áreas da minha vida e ter um ganho extraordinário com meu filho. Porque todas as mães, que é mãe verdadeiramente de uma maternidade forte, depois que é mãe, sempre diz que o filho é o maior tesouro, que os meus tesouros são meus filhos, mas que tesouro é esse e que valor nós temos dado para esse tesouro? E ela comentou sobre o segundo ponto de desconexão, que é a culpa. Interessante, Bia, que esta semana, na sessão de quinta-feira, no programa de Mulher em Superação, eu trouxe isso. Eu novamente bati forte que a palavra que eu estava trazendo ali naquele dia, a chave que eu estava trazendo naquela tarde, ela não era para trazer culpa para as mulheres, de hipótese nenhuma. Que só quem traz culpa é o matador, destruidor e roubador das nossas vidas. Que nem o Senhor Deus age conosco trazendo culpa e acusação e lembrança do passado. Aí eu disse, olha, vamos pôr um fim a toda franga, a toda vozinha de culpa. Porque eu quero que você traga aqui maturidade e alta responsabilidade. Olhe no que você errou. Está doendo? Está. Mas faça disso um aprendizado para amanhã não errar de novo. O problema não é errarmos, mãe. Errar, toda mãe vai errar. O problema é você repetir o erro e persistir no erro. Errar erros diferentes é saudável. E não pedir perdão, né? É saudável. Que tem muitos pais e mães que não pedem perdão. É saudável como o seu crescimento. E seu crescimento parte desse princípio. Pode ser uma criança de 2 anos, de 10, de 5. Eu exerço isso com meu filho, sobre pedir perdão, e você sabe. E meu filho diz isso. Uma das coisas que meu filho diz de mim é, mamãe, eu gosto quando você... Ele não diz a palavra reconhece. Eu gosto quando você vem pedir desculpa. E aí eu tô colhendo isso do meu filho. Esta semana tínhamos que ir para o dentista. Ele pede perdão, porque ele aprendeu com você. Tínhamos que ir para o dentista, o aparelho dele, em Salvador, certa distância, e ele estava no intervalo do joguinho dele e não queria sair, não queria terminar, e eu fico dizendo para ele que a distância de onde a gente mora, de Lauro de Freitas para Salvador, tem que sair com certo tempo, com certa folga. E aí foi um momento nosso tenso, um pouquinho de estresse. Eu disse, filho, responsabilidade, olha o horário. E aí eu falei, eu disse, olha, quer saber de uma? Aí lembrei de uma chave tua, se tiver que perder, perde. Eu disse, filho, eu vou ficar aqui na minha, estou pronta. Se você não se aprontar e perder, você vai ter consequências. A chave girou nele, tomou banho, subiu rapidinho. Quando desceu, antes de sair, quando a gente estava pegando nossa máscara para sair, ele olhou para mim e fez, quero te pedir perdão, eu errei. Mas foi assim, lindo, lindo esta semana. Está acusando os últimos 2 minutos. Então, assim, não traga culpa, pai, para você. Mãe, não traga culpa. Não traga o medo. E por fim, ela disse que um dos pontos da nossa desconexão são as influências externas. Você trouxe a internet, você trouxe aí o celular, mas eu acrescento mais um. Cuidado com amizades. Né? Só para pincelar aqui. Essa conexão externa pode trazer desconexão quando ela não é saudável. Então, é outro assunto complexo. Vai sair um assunto para outra live, bem grande. É um assunto muito complexo, mas eu quero encerrar só dizendo que tudo que você disse, eu quero validar de uma frase, Beatriz. Temos que ficar atento a todos os sinais. Nós não vamos vetar amigos do nosso filho, não é isso que eu quero dizer. Quer dizer, nós temos que ficar atentos. Que são as conexões do nosso filho, seja televisão, celular, joguinho, filme, seja amigo, seja pessoas. Então esteja atento a todo comportamento atual do seu filho, porque ele traz resultados.
Bia, Beatriz, muito obrigado, gratidão. Fica Gratidão, aí a live Ana. salva. Esta mentora de paz, essa coach de adolescentes. Já já vamos fazer um poder da ação para adolescentes. E você, Ô, mulher. coisa boa. Bora, mulher, pro programa Mulher em Superação.